Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. Começamos o ano com uma campanha que chama a atenção para um cuidado que não pode ser negligenciado por ninguém: o cuidado com a saúde mental. A campanha Janeiro Branco foi instituída em 2014 para conscientizar e valorizar questões relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. Neste ano de 2023, o tema da campanha é Cuidando da Saúde Mental de Janeiro a Janeiro e busca promover a discussão e a consideração do bem-estar o ano todo. Como o início de ano é uma temporada de recomeços, a cor escolhida para a campanha, o branco, simboliza as infinitas possibilidades que podem ser expressas ali. A vida pede equilíbrio. Este é o lema das ações que estão sendo promovidas este mês e deve incentivar a todos nós a manter o equilíbrio diante de mudanças cada vez mais desafiadoras e aceleradas em nossa sociedade. E para falarmos desse assunto tão importante e às vezes negligenciado por muitos de nós vamos conversar com o padre José Carlos Ferreira, que além de psicólogo, especialista em neuropsicologia, também é jornalista e escritor. Bem-vindo, padre José Carlos, que fala com a gente lá de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Bem-vindo, padre. Muito obrigado, irmão, pela oportunidade de tratar um tema tão relevante para a nossa sociedade. Muito obrigado e obrigado também à participação da psicóloga Samanta Silva, que está conectada conosco direto de São Paulo. Bem-vinda, Samanta. Obrigada, irmão. Eu agradeço desde já a oportunidade de poder estar esclarecendo para algumas pessoas também sobre o trabalho da psicologia, a psicoterapia, o quão importante ela é. Exatamente, esse é o propósito da nossa conversa. Eu começo com o padre José Carlos, porque a gente fala de saúde mental e algumas pessoas têm preconceito quando fala assim, você tem que cuidar da sua saúde mental. Qual a razão das pessoas terem tanto preconceito com esse assunto, padre? Então, quando nós falamos de saúde mental, quase sempre as pessoas entendem doença mental. Mas saúde mental, ela implica muito mais do que ausência de doenças ou de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis, elas compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ter tudo ou se pode agradar a todos. Elas vivem diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, raiva, tristeza, por exemplo, frustração. Elas são capazes de enfrentar os desafios, como as mudanças de vida cotidiana, com muito equilíbrio. E sabem procurar ajuda quando tem dificuldade em lidar com os conflitos, com perturbações, traumas, ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. Agora, quando você pergunta, existe preconceito? Sim, qual é a razão para os preconceitos? Uma das primeiras razões para o preconceito é a distinção, eu penso, entre corpo e mente. A saúde mental e a saúde física, elas não devem ser pensadas separadamente. Existem várias maneiras pelas quais um problema de saúde mental demonstrou ser prejudicial, por exemplo, à saúde física e vice-versa. Então, a segunda razão são os julgamentos, o julgamento dos outros, que quase sempre decorre de uma falta de compreensão ou de informação sobre o tema saúde mental. Isso pode levar a alguns efeitos nocivos. Por exemplo, a relutância em procurar tratamento, a falta de compreensão por parte da família, amigos, colegas de trabalhos ou outros. É verdade. E existe
esse preconceito de que quem precisa de psicólogo é quem está doente, é coisa de maluco. Isso é um preconceito, porque quem quer conviver ou viver a vida com equilíbrio e conhecendo-se, né, conhecendo seus limites, suas potencialidades, pode fazer esse caminho a partir de um acompanhamento com o psicólogo. E eu conheço pessoas que fazem esse acompanhamento por muitos anos e têm enfrentado as dificuldades da vida com muito mais equilíbrio. Acho que essa palavra que aparece bem ao longo dessa campanha é o grande desafio para nós. E aí, Samantha, que é a psicóloga que também está aqui conosco, como é que a gente mantém equilíbrio mental com uma rotina no trabalho é aquela pressão pela produtividade, né? Tem que produzir, tem que dar lucro, etc. Em casa é cobrança por atenção dos filhos, do esposo, da esposa. Na sociedade, essa polarização, essa conflitividade quase que constante, além das carências que cada um tem. Então, como é que a gente busca, encontra, alcança esse equilíbrio na vida? O equilíbrio, ele é... Vocês estão me... Sim, tá. O equilíbrio, ele vai sendo conquistado aos poucos. Nem sempre o ser humano ele vai conseguir atingir 100% de equilíbrio, mas ele vai buscar, a partir da psicoterapia também, pode ajudar. É difícil, na sociedade que se vive hoje em dia, com tanta correria, tirar um tempo para si. Mas é importante sempre para o ser humano olhar para ele e saber o quanto eu estou dando de mim nesse momento. Eu estou conseguindo executar isso de uma forma legal, estou dando 100% do meu eu estou muito cansado, eu preciso me perceber qual o momento que eu preciso parar para respirar um pouco e pensar, bom, agora eu vou dar uma atenção para mim, eu vou cuidar do meu eu vou me voltar para o meu consciente, para o meu interior. E assim ele vai se descobrindo, de repente tentando ali manter esse equilíbrio entre família, trabalho. Já se dá 100% no trabalho, as mães de família, os pais passam o maior tempo fora de casa, os filhos também, eles não conseguem dar uma atenção muito grande para os seus filhos, então o momento que estão com as crianças querem também dar ali uns 100% do seu eu, e no final do dia o ser humano está desgastado, né? O pai, a mãe, as pessoas que moram na casa já não conseguem ali prestar atenção em si, e aí muitas vezes acabam se perdendo. Por isso a importância de se voltar para o seu eu, para tirar um tempinho, olhar para você e dizer, bom, agora eu vou me cuidar para que esse equilíbrio ele possa dividir entre as pessoas. É importante isso que você está dizendo, porque a pessoa está com angústia hoje, ela não vai fazer uma sessão, 3 sessões, um acompanhamento com o psicólogo e vai se libertar daquilo. Porque nós estamos falando de vida. Exige tempo e exige esforço, não é mágica, correto? Correto. Exatamente. Por isso ela vai fazer vai tirar esse tempo para ela, para que ela entenda e comece a se compreender a partir do ponto que ela está se sentindo incomodada, né? Então, a psicoterapia não é uma mágica. Você vive anos ali, vai se enchendo de algumas coisas, de algumas angústias, algumas ansiedades. Em terapia, você vai começar a tratar dessas angústias, então ela não vai ser resolvida de uma hora para outra. Agora, Padre Zé Carlos, o senhor como padre ouve muitas confissões, com certeza, e com certeza ali no confessionário, muitas vezes o senhor se depara com situações que estão com certeza ligadas a situações que a pessoa não tem que resolver ali, tem que resolver em outro lugar, né? Especialmente com acompanhamento psicológico. Como é que o padre lida com isso? E junto com essa pergunta, eu gostaria que o senhor dissesse qual o valor do apoio espiritual para o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental. Então, a primeira coisa é que a saúde mental de uma pessoa ela está relacionada a como a pessoa reage
as exigências da vida e o modo como ela vai harmonizando seus desejos, suas capacidades, ambições, ideias e até emoções, né? Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo, estar bem com os outros, aceitar as exigências da vida, saber lidar com as emoções e também saber com as boas emoções e saber lidar com aquelas desagradáveis, né, que a vida propõe. É reconhecer os limites e buscar ajuda quando necessário. Então, a saúde mental está diretamente ligada ao relacionamento, a relação entre as pessoas. E isso faz com que esse desequilíbrio no relacionamento, o desequilíbrio no amor ao próximo, no cuidado com o próximo, faça com que as pessoas nos procurem muito como padre, né? Eu acho que a religião, a senha para nós cristãos, é o amor ao próximo. E quando falta isso, as pessoas geralmente nos procuram com bastante frequência. Aí nós temos que entender quais são qual é a diferença entre uma dificuldade relacional, uma dificuldade de não cumprir os mandamentos, uma dificuldade de não conviver bem com o irmão, conforme Jesus nos indica, com a doença mental, né, com o desequilíbrio mental. E ao fazer esse paralelo, ao fazer essa diferença entre saúde mental e saúde espiritual, nós encaminhamos as pessoas para um tratamento adequado, né, para um tratamento adequado. Eu penso que as pessoas, irmão, podem até confundir o lugar de padre, de psiquiatra, de psicólogo, mas nós não devemos e não podemos confundir o nosso lugar. As pessoas podem até entender de maneira errada, mas nós, no nosso lugar, devemos entender qual é o lugar que deve encaminhar, qual é o lugar que cabe o padre, a direção espiritual, qual é o lugar que cabe ao profissional de saúde. E sim, entendendo também que é importante o dado da espiritualidade no tratamento, seja a saúde física, a saúde mental, é importante esse acompanhamento, é importante esse apoio. É importante que a pessoa saiba que ela não está sozinha em nenhuma dificuldade da vida. Samantha, agora, existe relação da saúde mental com outros problemas de saúde? Aí eu pergunto, esses outros problemas de saúde são causa ou consequência de um desequilíbrio na saúde mental? Segundo cientistas aí, os nossos amigos, eles são causas e são consequências. Existem, sim, então nós chamamos de psicomatização, né? Psicossomatização, aliás, desculpa. Então, são problemas psicossomatizados e conforme a pessoa ela vai desenvolvendo ali uma tensão, uma ansiedade, ela pode ter, sim, segundo a ciência, uma baixa na imunidade, tá? Tendo essa baixa na imunidade, ela pode vir a desenvolver algumas doenças, como a anemia, a pressão alta, a pressão baixa. Depende muito do organismo da pessoa, né? Então, a saúde mental, ela vai afetar, sim, em outras doenças que podem se desenvolver nas pessoas, não que ela seja a causa, tá? A pessoa pode desenvolver, por exemplo, uma pneumonia ou um câncer, um tumor, e o fator de não estar ali se preparando, se cuidando, tendo alguns cuidados com a saúde mental, ele pode ser potencializado pela psicossomatização e a pessoa ter aí um adoecimento mais potencializado, ela ficar um pouco mais fraca e acabar entrando na depressão. Nessa questão, eu queria só pontuar, o que o padre falou é muito importante,
o acolhimento das religiões nesse momento também. Tá? É importante, você está me lembrando do acolhimento das religiões, e nessa hora a gente tem assim ícones até religiosos, eu lembro do padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi, mas outros que expressaram, mesmo sendo líderes religiosos, expressaram também estar em depressão. Você acredita, Samantha, que isso incentiva as pessoas a também não ficarem com vergonha e buscarem ajuda? Quando uma pessoa com notoriedade, uma pessoa próxima da gente, não tem vergonha de dizer, eu estou em depressão, estou buscando ajuda? Sim, principalmente não só em relação à influência que tem, mas a pessoa entender que ela é um ser humano. Então, no caso do padre Marcelo, ele se colocou ali como um ser humano, né, e mostrou para as pessoas, olha, eu também estou aqui sujeito a determinadas situações, e está tudo bem, vamos cuidar, né, embora nós saibamos que a depressão é uma doença, infelizmente, muito, muito perigosa, e conforme eles vão trazendo isso para a população, isso traz também um encorajamento e mostra que, independente de quem seja a pessoa, se ela se coloca como um ser humano, ela começa a ajudar as outras também. Padre José Carlos, e onde que as pessoas podem buscar ajuda, cuidado para a saúde mental? E como é que está esse serviço na rede pública de saúde? Então, existem... vou dividir essa pergunta em dois pontos, ou duas maneiras, duas formas. A primeira é a pessoa deve procurar o serviço de saúde mental no seu município. Caso não tenha, ela deve procurar pelo agente de saúde, ele ou ela saberá informar a pessoa. Se a pessoa não está bem, se ela vive uma dificuldade de saúde, ela deve procurar, então, o serviço de saúde mental do município. Eu repito, caso não tenha, deve procurar um agente de saúde, comunitário de saúde, que saberá informar os caminhos que ela deve tomar. E, em caso de surtos, as pessoas devem procurar o PA, o pronto atendimento. E lá no pronto atendimento, o profissional de plantão informará também os caminhos. Geralmente, os municípios têm, no mínimo, um serviço de psicologia. E que, após uma avaliação, o profissional de saúde também saberá encaminhar para o lugar e o tratamento necessário. É importante saber que existe, sim, na rede pública de saúde, oportunidades de tratamento, como o padre Zé Carlos explicou, tanto, digamos, ambulatorial, né, o acompanhamento comum, como também em caso de surto, que seria aquele caso de emergência. Eu já tive a oportunidade de acompanhar casos assim, até na minha família, e o atendimento aconteceu. A gente tem que buscar. Aliás, o atendimento, digamos, corriqueiro, chamado ambulatório, ele pode, inclusive, evitar a crise, o surto ou um atendimento de emergência, mas se for necessário, existem inclusive instituições sérias que fazem esse tratamento. Agora, Samantha, o que cada pessoa pode fazer para ter atenção com relação à sua saúde mental? E eu estou falando isso porque muita gente é preocupada com a saúde mental dos outros. Ela é histérica, ele é estressado, ele é isso, é o dedinho apontado. Mas como é que eu cuido da minha saúde mental e, se for o caso, também ajuda a cuidar daqueles que estão à minha volta? Que ações podemos fazer? Bom, em primeiro lugar, é olhar para si, né? Então, você passa a olhar para você de forma a não julgar. Freud dizia, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, entender que no momento que eu estou julgando alguém, será que eu estou realmente vendo o defeito daquela pessoa, ou eu tenho vontade de praticar aquela ação, ou estou fazendo daquela forma e isso está me irritando porque a pessoa está reproduzindo? Então, se perguntar o porquê. Esse é um dos primeiros passos. Por que eu estou angustiado?
eu preciso de fato de ajuda. Quando a pessoa ela entende que ela precisa de uma ajuda, de uma psicoterapia, de um redirecionamento, de uma ajuda para reconstruir seus caminhos, já é um primeiro passo para ela começar a se compreender. Então, ela vai cuidar da sua saúde mental e ela se cuidando, ela acaba também cuidando das outras pessoas, porque passa-se a suspender alguns julgamentos, a compreender que, ao invés de julgar, então agora eu vou entender e ajudar aquela pessoa. É importante o apoio dos amigos, claro, É importante também o apoio dos amigos, partilhar aquilo que sentimos como angústia, mas muitas vezes essa fala, essa partilha com o amigo não tem, digamos, o discernimento profissional para me ajudar a tomar decisões, para poder superar momentos de dificuldade. É bom ter amigos, né, para a gente poder partilhar, mas tem momento que a gente precisa de uma ajuda especializada, correto, Samantha? Correto. Os amigos, eles vão te dar conselhos, eles vão estar ali ao seu lado, te apoiando, é óbvio. A psicoterapia, né, que é a especialização, que são pessoas que trabalharam a mente humana, que entenderam, que estudaram sobre isso, ela vai te ajudar a fazer um redirecionamento, tá? Uma reconstrução da sua vida. Então, psicoterapia não é conselho. O amigo, ele vai te ajudar, é muito importante ter amigos. Os amigos, eles fazem parte ali do nosso ciclo. Então, quando são pessoas que nos fazem bem, isso é super saudável para todo mundo. Sempre ter alguém do lado. O isolamento não é nada bom para ninguém, mas a psicoterapia, ela vai te ajudar a redirecionar caminhos, a reconstruir. E Padre José Carlos, muitas vezes o problema, entre aspas, a situação tensa, está no ambiente que a pessoa vive, em casa. Como é que a pessoa pode, claro, cada caso é um caso, mas superar quando o ambiente é tenso e ela conseguir, digamos, a força necessária para conviver com essa dificuldade? Então, todo organismo é chamado a adaptar-se. Se nós não adaptamos, nós adoecemos. A doença, de fato, sobretudo a doença mental, é uma dificuldade de adaptação. E eu aconselho o seguinte: quando você não consegue mudar o ambiente que você está, e você está mal nesse ambiente, mude de ambiente. Se você não é capaz de mudar o ambiente, você muda de ambiente. Para que você viva bem e não venha causar problema também para ninguém, né? Exatamente. E a gente sempre lembra que cada história de uma pessoa é a história de uma pessoa, a história de uma família. Então, aqui a gente fala, digamos, no atacado, são orientações gerais, mas para incentivar você que está nos acompanhando e que talvez esteja vivenciando essa situação de angústia, de ansiedade, até de depressão, a buscar ajuda para a sua vida, para a sua história. Cada história é uma história e ainda bem que temos a fé e a ciência que unidos podem nos ajudar a superar essas dificuldades, a nos adaptar muitas vezes às dificuldades que enfrentamos na vida. Papa Francisco diz o seguinte: não deixar ninguém para trás. Aliás, este é um lema do Papa Francisco quando fala em saúde. É importante ter atenção com a própria saúde, mas também com a do próximo. E numa mensagem dirigida aos profissionais italianos que atuam no cuidado com a saúde mental, Francisco lembrou que essa missão une ciência e cuidado solidário. Abre aspas. Cuidar do outro, de fato, não é apenas um trabalho qualificado, mas uma verdadeira missão que é plenamente realizada quando o conhecimento científico encontra a plenitude da humanidade e se traduz na ternura que sabe se aproximar e cuidar dos outros. Até para a gente ajudar o outro, a gente precisa estar bem. Então, o cuidado de si também nos ajuda a cuidar dos outros. Samantha Silva, psicóloga, conectada conosco de São Paulo, muito obrigada por sua participação em nosso programa.
Eu que agradeço imensamente pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigado também ao padre José Carlos Ferreira, ele que é psicólogo, jornalista, escritor, conectado com a gente lá de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Obrigado, padre. Obrigado, irmão. Obrigado a você que nos acompanha aí nesse momento, por essa emissora. E se você passa por um problema de saúde mental, lembre-se, você não está sozinho. Procure ajuda. Procure as pessoas indicadas, procure os profissionais de ajuda. Todos nós passamos por dificuldades, seja grandes ou pequenas. Agora é importante que procuremos ajuda, que demos as mãos uns aos outros e juntos saímos juntos para o outro lado, ou para outra margem. Exatamente. Obrigado, padre Zé Carlos, obrigado, Samanta, e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 de hoje. Até a próxima semana.